Se quiserdes conhecer a mente de Deus, não vá em outros livros, não busque em historiadores, nem em geólogos, nem em teólogos. Vá na palavra, estude a palavra, e você vai buscar e compreender a mente de Deus. Logo, a mente dele foi passada, a ideia dele foi passada para toda a sua Bíblia. E ela é como um grande quebra-cabeças, cujo Espírito Santo pega as peças e nos ensina como montar esse quebra-cabeça para entender. Justamente porque ela é um pouco complexa para entender, para que dependamos dele para o próprio entendimento, para que não baseamos o entendimento em nossas filosofias ou em nossas ideias errôneas, mas que dependamos dele para conhecer o que significa. Portanto, firmada está nele, e precisamos compreender logo como ele transmitiu isso ao ser humano e por que ele o colocou dentro de nós. Percebam que essa origem você vai encontrar no livro de Gênesis. Já citei isso algumas vezes, mas vale a pena recordar, e para aqueles que ainda não ouviram, aprender. Gênesis no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 6, narra, a princípio, o momento em que Eva e o Adão estão caminhando pelo jardim do Éden, desfrutando de tudo aquilo que tem de beleza e de sabor que Deus havia plantado. E acontece o momento em que a Eva é submetida a si mesmo, a ponto de observar uma árvore. Então, o inimigo, na figura de uma serpente, a saber, Satanás, opositor de todos os planos, justamente porque lá atrás ele plantou a ideia de que ele poderia conhecer mais do que Deus. Então, ele planta no coração de Eva uma semente, e essa semente não vem através de uma proposta, vem através de uma pergunta. E eu entendo, portanto, que perguntas decidem futuros, perguntas decidem relacionamentos, perguntas decidem guerras, decidem estados, decidem coisas grandes e coisas pequenas. E ele fez uma pergunta a Eva, dizendo: é isso que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Quando ele desencadeia essa pergunta ao coração de Eva, ao mesmo tempo brota dentro dela o desejo de responder. E não responder com um não sei, e não responder com uma afirmativa básica, mas responder com uma fala que demonstrasse conhecimento e segurança daquilo que falava. E aí que a Eva cometeu o erro, porque abriu a guarda do seu coração e mostrou o que de fato estava dentro, pois a pergunta suscitou o desejo de resposta, e o desejo de resposta suscita o desejo de comandar, de estar por sobre os outros, em detrimento do poder da cultura, do poder do entendimento. O diabo desperta na Eva a ideia de que o maior poder que o ser humano pode possuir é o poder do entendimento, do conhecimento das coisas. E ele provocou isso nela, e ela desejou agora ter todo o conhecimento mais do que o que ela tinha. Quero lembrar-lhes que Eva e Adão possuíam o conhecimento integral. Tudo que eles queriam saber de Deus, eles tinham acesso pleno. Não havia necessidade de tempo, de sacrifício para descobrir uma revelação. Eles tinham acesso ao coração do Eterno, à mente de Deus. Eles tinham acesso pleno a toda a sabedoria divina. Mas, por meio dessa fala, eles permitiram que seus corações desejassem o poder do entendimento, como que acima do entendimento divino, como que saber mais do que Deus sabia. E por conta disso veio a queda. Entenda que eles deixaram todo o conhecimento da grandeza de Deus, a sabedoria do Eterno, e se embrenharam em um mundo de subcultura, de ignorância, e a mente do homem passou a ser corrompida. No Éden, Deus havia colocado dentro de Adão e Eva parte do seu saber, parte do seu conhecimento, o suficiente para que o homem pudesse viver sabedor de tudo que essa terra possui e tudo que é necessário para governar. Entretanto,
acreditaram que poderiam ter mais, ir mais além, e tendo mais além, poderiam governar até Deus, estar acima de Deus. Essa veio ser a queda deles, de modo que, por conta dessa decisão, dessa escolha, desse sentimento exacerbado em seu ser, permitiram que as trevas entrassem em suas mentes. Um vírus entrou no seu software, e todo o seu comando passou a ser comprometido. Tudo aquilo que estava na mente de Adão, plantado por Deus, para que ele pudesse governar a terra, como extensão do reino, veio a ser contaminado, veio a ser estragado, veio a ser contagiado com um vírus. E esse vírus os imergiu em trevas profundas. O pensamento do homem passou a ser deturpado, deixou de pensar em coisas boas e passou a se veicular na sua mente tantas coisas erradas, de sabores, tantas coisas que eles desejavam fazer com outros, aquilo procedente de uma natureza pecaminosa, que se instalou a partir de um vírus, de uma fala mal colocada, de uma semente plantada por Satanás. Percebam que isso foi tão danoso, tão mal, que o capítulo 6 de Gênesis e o verso 5, diz o texto, que os pensamentos do coração do homem e até as suas mais íntimas motivações estavam, portanto, contaminadas. Pensavam somente no mal. Você pode ver isso na tela. Somente tudo o que pensavam era maldade. Não havia nada que o homem pudesse articular de coisas boas em relação àquilo que eles tinham no Éden. E essa sequência de uma mente cauterizada, dominada por pensamentos malignos, por sementes que foram transmitidas de geração após geração, a independência do homem, o desligar do homem do reino de Deus, o tornou servo de um reino tirano, de um reino baseado na ignorância, onde as trevas, a ignorância, governam exatamente dentro desse contexto, desse princípio. O inferno, na perspectiva de Satanás, governa pelo princípio da ignorância. Quanto mais cego, maior é o seu governo. Quanto maior for as trevas, maior será seu domínio. E essa sequência de fatos avançou, e avançou muitíssimo. Eles deixaram de lado a grandeza da palavra, porque esta é que iluminava, esta é que os conduzia a uma perfeição. Se não, perceba, aí na sua Bíblia, no Salmo 119, olha o verso 160, como esse versículo diz: diz o Senhor que todas as palavras dele são justas e são eternas, e a gente não se esquece, 160, querido, e a gente não se esquece de nenhuma delas, porque são eternas e são firmadas em nós. Perceba que, estabelecendo Deus a eternidade de sua palavra na mente do homem, a ideia dele é que ele nunca viesse a ter essa proximidade com as trevas, mas que avançasse cada vez mais na grandeza de Deus. Mas o vírus conseguiu limitar isso, conseguiu tirar essa perspectiva. Perceba como Adão jogou fora essa oportunidade. Olha o que diz esse mesmo Salmo 119, por bondade, no verso 105, muitos já leem esse texto, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que está dizendo é que o Adão poderia ter a vida inteira iluminada por uma única coisa: a palavra de Deus em suas mentes. Mas à medida que a palavra de Deus saiu de suas mentes, seus passos se tornaram em trevas, seus caminhos se perderam e não mais puderam ser achados. Logo, queridos, essa virtude que a gente tanto espera, que a gente tanto vê na palavra de Deus, na vida daqueles que foram gerados por Ele, simplesmente foram deturpadas pela maneira como o homem desenvolveu a sua mente e o seu pensamento. Venha comigo num texto, por bondade. O Salmo 94 e o verso 11 nos diz como é o pensamento do homem, qual é a ideia dele, o que se tornou. Eram pensamentos frutíferos, mas a partir do vírus,
se tornou exatamente isso aqui. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis. E essa é uma verdade absoluta. O homem, em sua grande maioria de pensar, pensa em coisas fúteis, coisas que são efêmeras, passageiras, inúteis, sabe? Entenda o que o Senhor está dizendo. Perdeu a palavra, perdeu a iluminação, imergiu-se em trevas, e essas trevas o fazem pensar diferente do que Deus o queria que pensasse. Logo entenda que li pela manhã, e repito esta noite, Provérbios capítulo 23, e o verso 7, a frase A, diz: assim como o homem imagina ser na sua alma, ele o é. É a Bíblia que diz, como ele pensa ser dentro do seu coração, ele é. Aquilo que ele imagina lá no intelecto, lá nas suas emoções, que ele imagina ser, ele se torna. Portanto, essa ideia errada do ser partiu de um vírus implantado. Deus nunca pensou que o homem, ou projetou o homem para ser um fracasso. Nunca. Deus nunca projetou o homem para andar na miséria, nunca. Deus nunca desenhou você para o sofrimento, nunca. Deus nunca nos desenhou para nos encontrarmos em um beco sem saída, nunca. A ideia dele não era essa. Mas nós fomos contaminados por um vírus que entrou em Adão, entrou em Eva e vem passando de geração após geração, corrompendo nossa mente e nossa maneira de pensar. Veja como Jesus afirma que pensamos. Venha comigo no Evangelho de Marcos, por bondade. Olha como a palavra diz, Marcos capítulo 7, verso 20. Jesus explica o que tem dentro do homem, o que ele pensa, e diz, e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro. Verso 21, acompanhe-me. Pois o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. O verso 23 ele conclui e diz: todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Está tudo aqui na mente, está tudo centrado dentro de nós. As nossas atitudes são fruto de nossos pensamentos. A nossa maneira errada de proceder é a maneira que pensamos. E a gente vem tentando o tempo todo melhorar a nossa maneira de agir, de ser, as nossas atitudes, mas nunca conseguimos, porque nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa matriz está contaminada. E se não trabalharmos a matriz, não conseguimos melhorar as atitudes. Se não trabalharmos a fonte, como poderemos melhorar o que sai dela? Se não trabalharmos o que produz, como sairá o produto? Entenda, a nossa mente gera vida e gera morte, a partir daquilo que a gente pensa ser. Venha comigo, como Paulo fala algo em 1 Coríntios, no capítulo 2, e o verso 11, ele nos ensina que só nós, e apenas nós, sabemos o que tem aqui dentro. Nós sabemos, e Deus sabe também. Ele faz um paralelo, e ele diz: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? De outra sorte, ele diz, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo é que nós sabemos o que produzimos, nós sabemos o que tem aqui dentro, nós sabemos o que pensamos, e às vezes até queremos discordar disso, enganar a nós mesmos e dizer: não, eu não penso assim. Mas lá no fundo do nosso ser, no âmago de nossa alma, nós sabemos que pensamos assim, que as nossas atitudes são frutos de nossos pensamentos, são frutos de nossas ideias, embora errôneas, mas são nossas. E a gente somos os únicos capazes de identificar isso. Assim como não podemos de maneira alguma
capturar os pensamentos de Deus sem que o Espírito Santo revele-os a nós, nós não podemos capturar os pensamentos uns dos outros, apenas nós mesmos. Mas Deus, Ele sabe sim, sem dúvida, quais são os nossos pensamentos. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que a tua mente está projetando para o amanhã. Ele sabe exatamente o que está dentro do seu coração, como está a tua alma e o que você espera. E isso é tão forte, tão tamanho, que às vezes nos cega. Estamos tão envolvidos em nossos pensamentos que tomamos atitudes e às vezes a gente diz: como é que eu fiz isso? De onde é que veio isso? Já aconteceu com você alguma vez de você falar alguma coisa ou ter uma atitude ríspida, grosseira, deselegante, e de repente você olhar para você mesmo e dizer: puxa, como eu fiz isso? Pergunte para essa pessoa sincera, pertinho de você, e diga: já aconteceu alguma vez com você uma atitude inesperada? Aí você olha: mas esse não é nem eu não ajo assim. E aí, geralmente a gente não consegue ver a meleca do nosso nariz, só os outros que veem a meleca. Às vezes o cara fica com um tatu o dia inteiro no nariz e não consegue ver, mas um bom amigo olha e diz: cara, tem um tatuzão aí. E a gente fica todo desconcertado, não é não? Porque o abençoado do tatu estava lá e a gente não sabia. E é exatamente assim. As nossas atitudes ruins são tatus que a gente não consegue ver, mas geralmente quem vê é quem está perto. Geralmente esposa, pais, filhos, amigos. E diz: por que você respondeu assim para o camarada? E ele diz: de que jeito? Grosseiro? Não fui não. Você sabe que você foi, mas a primeira ideia nossa é dizer: não fiz isso, não gerei isso. Porque a gente nem sabe como geramos. E por que geramos? Não é porque você e eu desejávamos gerar, é porque está aqui dentro. É um software contaminado. As nossas atitudes são procedentes do que está aqui dentro. A gente só faz o que está aqui dentro. A nossa matriz está assim. É mais ou menos como dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, é todo cuidadoso, não é? Todo assim, medroso e tal, e treme quando encosta perto de um carro, não é, meu bem? Tal, fica assim, todo temeroso. Está aprendendo. Mas depois que você aprende que isso está dentro de você, que aquele ensino do seu instrutor se torna uma experiência para ti, meu irmão, tu dirige com a mão só. Tu dirige conversando no celular, não pode, mas tu dirige. Eu também. Pecamos. Dirige conversando com o irmão e olhando do lado, e olhando até o que está escrito na Bíblia do irmão. Filho está vendo o Facebook e você está lá com o olho nele. Errado. Por quê? Porque a gente aprendeu a dirigir. É uma segurança tal que está aqui dentro. Você pega qualquer veículo e você dirige legal. Ninguém precisa te ensinar. Eu lembro que quando eu estava aprendendo, e o irmão que estava me ensinando, ele dizia: presta atenção em mim. Meu irmão, eu não tirava o olho do pé dele para saber como é que ele fazia aquela parada lá. Entende? Porque eu precisava aprender. Mas depois que tu aprende, acabou. Fica automático, está dentro de você. Eu escutei uma história de um irmão que já de idade foi tirar habilitação. Você vê como o negócio é automático. Você aprende na vida e você faz aquilo que tu pensa. Aprende a cumprir fielmente ordens. Esse irmão na autoescola, e o instrutor disse: agora você pega o carro e estaciona, e depois sai bem devagarzinho. Para ele aqui e sai bem devagarzinho. E ele foi cuidadosamente, estacionou o veículo bem devagarzinho, desligou, abriu a porta e saiu bem devagarzinho. O instrutor diz: ei, onde você vai? E ele diz: o senhor mandou eu sair bem devagarzinho, porque está condicionado lá.
A gente faz aquilo que está na nossa mente. A gente vive aquilo que está aqui dentro. Então perceba que as nossas atitudes erradas, elas estão aqui, ó, centradas dentro de nós. E às vezes a gente não quer praticá-las, mas elas estão aí. E não poucas vezes não admitimos. Por que a gente vai corrigir pessoas às vezes e elas não admitem? Nós mesmos. Nós queremos orientar, dizer: está errado, tem um caminho de morte, mas as pessoas não aceitam. Olha o que Paulo escreve acerca disso. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Veja comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos gentios, das pessoas, dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso procede, o que Paulo diz, é que aquele vírus introjetado pelo Deus desse século, pela serpente, por Satanás, ele cega as pessoas para o entendimento. Então seus corações ficam como que obscurecidos, distanciados, não conseguem vislumbrar o que é real, o que é verdadeiro, o que é importante. Vivem em trevas. Mas Jesus veio para nos iluminar. Ele veio para tirar esse vírus. Ele veio para resolver esse problema. Ele veio para nos curar desse mal. É por isso que Mateus, no capítulo 4, verso 17, ele chegou pregando: mudem sua maneira de pensar, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Isto é, transformem a sua mente, mudem o seu jeito de pensar. Como quem queria dizer: o problema do mundo inteiro está no vírus. Eu quero formatar você, quero passar um antivírus aí nesse negócio e tirar todo esse negócio que está entranhado dentro de ti. Perceba que essa era a proposta dele, a ideia dele, nos encher de entendimento. Olha que João explica. Vai comigo, por favor, na primeira carta de João, lá no capítulo 5. A primeira carta de João está lá, bem no final da Bíblia, no capítulo 5 dela. O verso 19 diz que o mundo está debaixo do poder do maligno. Mas o verso 20, que é o que eu quero te citar e te dizer a importância, olha o que João explica. Ele diz: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que João está dizendo é: antes estávamos em trevas, não víamos coisa alguma, não tínhamos entendimento de coisa alguma, mas Deus abriu o nosso entendimento para que pudéssemos receber Jesus, e a nossa mente mudou, e o conhecimento veio, e o entendimento chegou, e as trevas se desfez. Veja o que Paulo fala sobre isso. Vai lá na sua Bíblia, aprende a manuseá-la. Efésios, capítulo 4, carta de Paulo à igreja de Éfeso, chamada portanto de aos Efésios, no capítulo 4 e o verso 17. Veja como ele explica isso. Tão lindo esse texto. Ele diz: portanto lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como vivem os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações.
Perceba que Paulo diz que esse problema é quase que crônico. O mundo está imergido em uma ignorância, em trevas, em uma falta do saber. Olha o que ele escreve no versículo 8 do capítulo 5 do mesmo livro de Efésios. Ele fala de nós, fala de você. Ele diz: porque outrora, ou noutro tempo, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. O que ele cita é aquilo que Jesus espera que sejamos e acredita que sejamos: luz. E foi para essa luz que Jesus nos chamou. Perceba o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando fala com muita propriedade. Jesus nos coloca dentro do seu contexto. Afinal, ele veio nos iluminar. A sua luz trouxe-nos essa certeza. O verso 13 fala-nos de ser o sal dessa terra. Mas o verso 14, Jesus nos leva a uma visão maravilhosa e diz: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele está dizendo: depois que eu iluminar vocês, depois que a mente de vocês for iluminadas pela minha palavra, vocês não poderão ficar escondidos, porque a luz de vocês é para iluminar essa terra, é para iluminar os que estão em trevas. Vocês não irão ficar num quarto fechado, ou dentro de um caixotão de uma igreja, ou dentro de sua casa. Você vai iluminar onde é que tem trevas, onde é que tem escuridão. Você deve ir para lá, porque lá é o teu lugar. Jesus diz: quando essa luz chegar, você deixa de ser trevas e passa a ser uma lâmpada. Então coloque a mãozinha quente sobre o ombro do seu irmão e diga para ele, por bondade, diga: a luz chegou sobre você, então trate de iluminar. Essa luz do Cristo encandece sobre nós, nos ilumina, nos alegra, nos anima, nos faz ser referências às pessoas que estão em trevas. Eu cresci no mato, em fazendas, onde não tínhamos iluminação, coisa alguma. Cresci com lamparina, ficou mais moderno, e tínhamos então, a gente chamava de liquinho, eu não sei como chama aqui, mas é liquinho lá no Paraná, o bujãozinho pequenininho, e a gente pendurava o bichinho lá em cima com uma abençoada chamada camisinha. Enfim, lampião também, mas lá é liquinho, é mais bonitinho, mais carinhosinho. De modo que, quando a gente voltava de algum lugar, ou de exposições, ou da cidade, noturnamente, aquele breu escuro para dedéu, então tinha uma espécie de lamparina, a querosene, que ela tinha um tipo de um vidro na frente, era quase que um farol. Pensa um negócio ajeitado, irmão. Soltava uma fumaça abençoadora, que tu ficava com a tua carinha bem rebocada. Sempre assim. As nossas casas eram bem pintadas de preto, por conta da fumaça que pintava. Mas o que me lembro é que pequeno, nós éramos uma molecada, 5 ou 6 crianças, andando atrás de minha mãe, e ela ia só com faroletinho, quando a coisa ficou boa. Então tinha aquele pontinho de luz. Lembro-me no interior do Paraná, quando morávamos em uma fazenda muito distante. Foi quando eu comecei a estudar a 4ª série, e passei para a 5ª, e foi terrível que na 5ª série eu tive que estudar à noite, e por isso que eu acho que eu repeti um monte. Era terrível. Eu andava 11 quilômetros a pé para chegar em casa de noite, e a minha mãe vinha
com a luzinha, eu ia tão tremendo, irmão, medo de assombração, de fantasma, e sabe, aquelas coisas, o mato balançava, eu picava o pé na carreira, com medo daquelas coisas, e eu me alegrava quando via a luzinha, o farolzinho da veinha, que vinha lá de longe, para me buscar. Eu me sentia seguro, porque a luz nos traz segurança, a luz nos alegra, a luz nos faz ser vivos. Mas a escuridão amedronta, assusta, te dá a sensação de perca, de morte, de pavor. Pergunte para o bonitão perto de você, diga: tu tem medo do escuro? Fala a verdade, não engana eu. Perceba que a gente tem que ter medo, sim, da escuridão, da ignorância. Essa sim não pode nos atacar de novo. Longe de nós tal coisa. Mas perceba como isso aconteceu e como fomos livres disso. Jesus nos ensina por meio de Paulo. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, capítulo 6, o verso 20. Ele diz algo muito lindo, que retrata o que nós somos. Capítulo 6, verso 20, filho querido. Paulo cita como vivíamos e como somos hoje. Ele diz no verso 20: quando erais escravos ou servos do pecado, estáveis livres da justiça. Quando nós éramos escravos do pecado, estávamos livres da justiça. De qual? Da justiça de Deus. Então ele está dizendo, nós éramos escravos e a nossa mente produzia coisas que para nós era natural. Nós não tínhamos nada que nos mostrasse o que era correto. A justiça de Deus não nos apontava o que era correto, porque ainda não o conhecíamos. Mas quando fomos iluminados, olha o que ele diz no verso 21. Quando a iluminação do Cristo veio, então, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Ele está dizendo, quando a gente vivia em trevas, a nossa mente fazia o que achava natural. Nós fazíamos o que nós pensávamos e era normal. Só que estas coisas hoje nos traz vergonha. Quem não tem vergonha do seu passado? Porque a gente praticava coisas que era normal. Até que a luz chegou, até que o entendimento veio, então nos tornou livres daquela natureza que nos leva a voltar e fazer a mesma coisa. A palavra de Cristo tem o poder de nos libertar e libertar permanentemente. Não precisamos de fazer trabalhos, ou patuais, ou sacrifícios, ou pagar, ou fazer qualquer coisa do gênero, porque uma vez que essa palavra for enxertada em nós, ela começa a limpar tudo que tem aqui dentro de errado. Paulo é contundente, e no capítulo 8, o verso 15 de Romanos, ele diz algo lindo, mas muito lindo. Ele diz, pois não recebestes o espírito que os escravize, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito que os coloca como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Ele está dizendo, gente, antes o seu espírito te escravizava, o seu entendimento te fazia fazer coisas erradas. O teu entendimento, embora achando que é normal, te levava a viver fora da conduta bíblica, ou do contexto moral divino. Mas agora a gente deixou de ser escravo disso, e passamos a ser filhos de Deus. E a paternidade dele é que vai nos isentar dessa treva. Perceba que Paulo nos leva a uma visão mais além. Olha o que ele diz aos Romanos, no capítulo 12, verso 2. Olha como Paulo cita. É um convite a todos nós a pensarmos. Espera aí, antes de você ir comigo
nesse texto de Romanos 12, me lembrei de um versículo. Vai comigo em Efésios, capítulo 4, verso 30. Vem comigo, por favor. Veja o que Paulo diz a nós. Ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que ele quer nos fazer lembrar, como afirmou a Corinto, quem traz a riqueza da palavra de Deus ao nosso coração é o Espírito Santo. Quem produz a mudança em nossa mente, na nossa maneira de pensar, aplicando a palavra, é o Espírito Santo. E nós, por nós mesmos, não podemos fazê-lo. Então não nos esqueçamos disso, que Paulo nos conduz a uma proposta, na dependência deste, para que ele mude-nos. E veja o que ele diz, Romanos 12, 2. Como é lindo o que Paulo nos propõe. Ele diz: meu irmão, mude a sua maneira de pensar. Ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo para que você entenda e receba o coração e a mente de Deus, para que possa fazer o que agrada a Ele. Você vai ter que mudar a sua maneira de pensar e permitir que o Espírito Santo traga a grandeza de Deus para dentro de você. Então diga para quem está ao seu lado, diga: sozinho você nunca será capaz de formatar a sua mente. Olha o que Paulo escreve, queridos, em 1 Coríntios, no capítulo 14, vai comigo por favor. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. Veja o que Paulo diz. 1 Coríntios 14, 20. Ele diz: irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, mas sejam crianças, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Veja, ele está dizendo: irmãos, quando se tratar de coisas malignas, de coisas pecaminosas, de coisas que não prestam, sejam como crianças, ignorem. Mas quanto à sua maneira de pensar, que produz atitudes, sejam adultos. Como isso pode ser? O que Paulo está querendo dizer? Ele só está lembrando o que Jesus disse. Vai comigo lá na sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Corre, que eu quero correr também. Me falaram que o meu relógio aqui está adiantado meia hora. Marcos capítulo 10, versos 14 e 15. Olha o que diz. Quando Jesus viu isso, viu o quê? Ele viu os discípulos dizendo para as criancinhas: não. As mães, Jesus estava indo na comitiva e as mães estavam colocando as crianças na frente para que Jesus passasse e tocasse nelas. Só isso. E os discípulos iam dizendo: não, ninguém toca em Jesus, ninguém rela nele, ninguém, como seguranças. Então Jesus viu isso. Quando ele viu isso, ele ficou indignado, claro. Elas só queriam a bênção, e Jesus ficou indignado. Então ele disse assim: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha o outro verso. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele.
que é que Jesus está dizendo? As crianças são detentoras do reino, porque a sua maneira inocente de pensar, o seu jeitinho dependente dos pais, a sua humildade, a sua simplicidade, o seu jeitinho de amar. Crianças brigam agora por um brinquedo, dali a 10 minutos estão se abraçando e dando brinquedo para o outro brincar. Não há maldade, não há esconderijo de ódio, não há sementes de ervas daninhas, não arquiteta tirar a chupeta da boca do outro. Crianças não. Então Jesus diz: porque elas são assim, o reino é delas. Agora, se vocês querem entrar no reino, vocês têm que pensar igual a elas. Uau, que coisa. Ele diz: tratem de pensar como uma criança, tratem de ser humildes como criança, tratem de ter a mente pura como uma criança, tratem de cuidar uns dos outros como uma criança, tratem de perdoar como uma criança, tratem de ser dependentes do pai como uma criança. Se quiser o reino, se não quiser, não tem problema algum. Ele não vai nos forçar a nada. Joga o bracinho sobre o ombro de quem está perto de você e diga para essa pessoa querida: se você não renovar a sua mente, de maneira nenhuma conseguirá entrar ou viver o reino de Deus. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, e o verso 22, vejam o que ele ensina-nos. 22 ao 24, Paulo diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Diz aqui, está na tela, quanto à antiga maneira de viver, que vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Meu irmão, como pode? Que coisa Paulo nos leva a querer ter e a fazer. Agora diga para quem está ao seu lado: como eu posso renovar a minha mente? Melhor, diga: como eu posso formatar a minha matriz? Paulo não, a Bíblia diz, Salmo 119, verso 11. Ah, irmão, leia comigo esse texto. Diga: guardei o que é pecado? Pecado é simplesmente a resposta dos meus pensamentos. Pecado é simplesmente a conclusão daquilo que está na minha mente. Pecado é errar o alvo, é fruto simplesmente da minha natureza pecaminosa. Está aqui dentro. Se eu quiser, eu peco. Se eu não quiser, eu peco. Por quê? Porque está aqui. Meu corpo não obedece o comando da minha boca. Meu corpo, minha boca, meus olhos obedecem o comando do meu pensamento. É fruto disso. Então não adianta eu dizer: não façais, não vão, se eu e você não formatar esse HD,
se eu não mudar a maneira de pensar, se não enxertar essa palavra em minha matriz, quando eu enxertar a palavra de Deus e substituir a minha maneira de pensar pela maneira de Deus pensar, então a minha atitude será natural. Eu preciso mudar a fonte, não o resultado da fonte. Eu preciso mudar o que fabrica, a origem do produto, e não o produto final. Diga para quem está ao seu lado, diga: o produto final é fruto apenas das suas ideias, da sua mente. Então tem que mudar isso aqui, ó. Tenho que parar de pensar naturalmente. Eu preciso enxertar a palavra dele dentro de nós. Mas o problema é que quando eu tento fazer isso, a minha razão diz: mas espera aí, isso aí é muito difícil de fazer. Viver desse jeito não dá. Isso aí só um santo para viver. Só Jesus mesmo. Mas eu ensinei ao longo desse período no reino que a partir de Jesus é possível viver o que ele viveu. Sem ele não é possível, mas a partir dele eu posso amar. A partir dele eu posso perdoar. A partir dele eu posso caminhar e abraçar pessoas e ajudar pessoas. Porque a partir dele a minha matriz é mudada. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Mas para que a palavra faça essa mudança, diga para quem está ao seu lado: jamais a tua mente e a minha mente vai ser renovada, vai ser modificada, vai ser cambiada, se primeiro nós não esvaziá-la. Se não tiver espaço para a palavra aqui dentro, nada muda. É por isso que tem gente que escuta a Bíblia o dia inteiro, mas só escuta, não desce. Tem um amigo meu, pastor Jean Porto, que prega uma mensagem e ele chama de anorexia espiritual. Tem na internet, só procurar e você vai ver. Já pregou aqui o ano passado, mas não pregou essa mensagem. E ele diz que crentes anorexos são aqueles que degustam a palavra, mas que de imediato vomitam, não conseguem digerir, então não sobra nada dentro dele, ela não muda. Por isso Paulo nos dá um conselho aos Filipenses, capítulo 2, o verso 5. Vejam o que Paulo diz com ênfase, e é uma direção que ele dá. Ele está dizendo para vocês mudarem a mente, mudarem a sua maneira de pensar. O conselho de Paulo é esse: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Outras versões, Paulo, embora diga a mesma coisa, mas dá-nos uma visão diferente. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Em algumas outras ainda diz: o mesmo pensamento que houve em Jesus. Agora pergunte para o bonitão perto de você, cheiroso e alegre, diga: o que Jesus fez? Qual foi a atitude de Jesus? Qual foi o pensamento de Jesus? Paulo diz que ele, verso 6, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto é, sabedor de todas as coisas, não assentou no coração que ele era superior a qualquer outra ou qualquer outro ser. Não apenas não se considerava acima de todos, como também no verso 7, Paulo diz a frase que eu quero chegar:
Ele diz: mas Jesus esvaziou-se a si mesmo. Então, de maneira bem amiga, como você está quietinho para Dedé hoje, mas é o frio, acredito. Então, abraça essa pessoa pertinho de você. Diga assim: você quer realmente mudar sua maneira de pensar? Se você quiser realmente mudar sua maneira de pensar, então esvazie-se de si mesmo, para que a palavra possa estar dentro de você. Há pouco tempo atrás eu fui com o Toninho peguei uma carona com ele e a gente passou. Na verdade nós íamos viajar, acho que a Campinas, eu acho, não sei. E a gente passou em uma usina onde ele estava prestando serviço. E curiosamente eu gosto de aprender, e ele foi me mostrar como funciona aqueles silos. Esse negoção grandão, silo, né? Muito bacana. E eu fui olhar aquela estrutura e ver por dentro. E é tão lindo o processo, porque os grãos, as sementes, elas se alocam no menor centímetro quadrado de cada silo daquele. Eles fazem de uma forma que ela toma espaço de tudo, né, Gia? E tem que chegar e não sobrar espaço para nada, para não estragar. O que a palavra de Deus precisa fazer em nós, dentro desse silo, é ela tomar tudo que tem aqui dentro. E para que ela tome tudo que tem aqui dentro, tudo que é meu, tem que ser tirado para fora. Quando você vai colocar um sofá novo na sua casa, substituir o sofá velho, então de imediato você, antes de colocar o novo, você trata de tirar o velho. Mas para que você coloque o sofá novo, você dá um jeito de vassourar os cantos, não é verdade? Quando não, ainda pinta a parede para combinar a cor do sofá, porque você espera que aquele lugar seja realmente adequado, completo para aquele objeto. O grande problema é que a gente quer a palavra, mas não quer desfazer do que a gente tem. A gente quer comer a palavra, mas a gente não quer desfazer daquilo que a gente acha que tem que ser. A gente não quer desfazer das nossas tradições. A gente não quer desfazer dos nossos conceitos religiosos. A gente não quer desfazer dos nossos ritualismos. A gente quer que Deus se amolde ao nosso jeito de pensar. E não queremos nos amoldar ao jeito de Deus pensar. É por isso que a gente constantemente vai até uma altura e cai de novo. Porque a nossa maneira de pensar nos confunde e nos coloca sempre no retrocesso. Se a gente quiser de fato viver a palavra e transformar a nossa maneira de pensar, obrigatoriamente nós vamos ter que esvaziar o nosso ser. A ideia de Paulo em nos ensinar isso era mostrar que Jesus não teve em nenhum momento qualquer apego. E permita-vos fazer esse paralelo e concluir. Quando Paulo diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, eu vou te mostrar o que ele se esvaziou. Primeiro, ele esvaziou-se da filiação paterna. Ele era filho de Deus, esvaziou-se desse direito. Segundo, esvaziou-se do seu trono. O governo estava sobre seus ombros, o poder era completamente dele. A honra, a glória, a divindade, a adoração contínua, dia e noite, ele tinha. E ele esvaziou-se. Terceiro, ele deixou no Pai tudo aquilo que representava a sua glória. Significava, portanto, a eternidade, a sabedoria perfeita e ilimitada, o domínio de tudo que existe de forma ilimitada, a honra de estar sentado ao lado do Pai. Ele simplesmente deixou isso. Diz o escritor aos Hebreus que ele ignorou isso por amor de vós.
Ele deixou essas coisas lá em cima e esvaziou-se. Para quê? Para carregar o meu e o teu fardo de injustiça. Então, se o Cristo esvaziou-se disso, para que vivesse, nos ensinássemos a viver cheios da palavra. Paulo diz: eu não quero que vocês se esvaziem da paternidade, nem da glória, nem do poder, nem do domínio, nem da eternidade. Eu só quero que vocês se esvaziem do seu sistema egoísta, do seu egocentrismo, das suas vaidades, dos seus pensamentos humanos, da sua escolha fracassada, dos seus ideais malignos. Tudo que Paulo quer que a gente se esvazie é só do que não presta. Por que é tão difícil? Porque gostamos do que não presta. Então é noite de tirar tudo para fora. Tirar o rancor, tirar a raiva, tirar o ódio, tirar a ira, tirar a inveja, tirar a mágoa, tirar a tristeza, tirar o desejo de morte, tirar tudo aquilo que não é de Deus e que nem é seu. Não é seu. Foi o software contaminado que te contaminou. Então a ideia de Jesus é formatar a nossa mente, é limparmos, porque nos esvaziando de nós mesmos, podemos nos encher dele. Quando nos enchermos de sua palavra, então estaremos nos enchendo dele, pois a palavra, maravilhosa como ela é, João fala sobre ela, e ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Quando João está dizendo a palavra se fez carne, ele está dizendo aquilo que era apenas um verbo, que era apenas de ouvir, se tornou capaz de morar, de habitar, de fazer, de construir. O que Jesus fez foi nos dar o privilégio de recebê-lo em casa. É por isso que os dois discípulos do caminho de Emaús, entenebrecidos pela dor, fechados pelo seu sistema de crença, encontraram Jesus no caminho. Enquanto conversavam, diz a Bíblia, e Jesus, falando-lhes acerca dos acontecimentos, abriu-lhes o entendimento. Então conheceram que era Jesus. Jesus veio para isso, para abrir o teu entendimento. Quando você e eu decidir esvaziar, Ele vai querer encher todo o espaço dentro de você. Ele vai dominar tudo que tem dentro de você. Ele vai dominar as suas atitudes. Então você não vai fazer força para fazer o bem. O bem vai sair naturalmente, vai ser feito naturalmente, porque a sua maneira de pensar já não é mais a sua maneira de pensar, mas é a maneira dele pensar. Porque a minha maneira de pensar já não vai ser mais a minha maneira, vai ser a maneira dele. Se eu e você quisermos entrar no reino, então temos que mudar a nossa matriz. Precisamos voltar rapidamente a um relacionamento com ele, de imediato. Eu quero terminar agora. Convido os jovens, os louvores a entrarem aqui, por favor. Queridos, guarde essa palavra no seu coração. Se nós não mudarmos a nossa matriz de pensamento, se não renovarmos a base produtora de nossas ações, de maneira nenhuma viveremos os princípios do reino de Deus.
Se eu e você não submetermos o nosso pensamento, a nossa vida integralmente ao Senhor, de maneira nenhuma viveremos o reino de Deus. Não poderemos de maneira nenhuma desfrutar dos benefícios do reino, sem que antes sejamos completamente tomados por Ele. Eu queria que você ficasse em pé. E em pé, dirija-se a alguém próximo de você. E repita a essa pessoa o que eu pedir a você. E o que você puder falar. Diga para essa pessoa querida: se você se esvaziar e colocar tudo aos pés da cruz, o Espírito Santo, que conhece os segredos de Deus, que tem acesso ao entendimento de Deus, vai trazer o coração de Deus para dentro do seu coração. Então o teu espírito vai testificar com o Espírito Santo e dirão: Abba, Pai, Paizinho querido. Ele vai dominar você. Esta noite, queridos, é um convite para esvaziar-se e encher-se. Mas se você e eu não quiser tirar o que tem aqui dentro, de modo nenhum o Espírito Santo vai te encher. De modo nenhum. Desculpa, mas a palavra é crescente. O Senhor não se contenta com a migalha. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É lei. Nem sei se é física, é química. Não estudei. É o que é? Hã? Física. Física. Não tem como estar, não é? Então, se a tua casa está cheia dessa mobília velha, que tal colocar para fora esses móveis velhos e deixar o dono da casa mobiliar com tudo novo? Que tal eu tirar tudo, essa louça velha, sabe? Aqueles talheres enferrujados que está aí dentro ocupando espaço. O dono da casa quer fazer uma reforma aí dentro. Paulo diz: não sabeis vós que sois o santuário da morada do Altíssimo? Ele quer mudar aí dentro. Ele quer morar aí, tomar esse espaço. Mas isso é possível quando você e eu se esvaziar. Eu queria que você, por bondade, fechasse seus olhinhos, se possível for, no nome de Jesus. Se possível for, uma canção vai ser ministrada. E quando essa canção estiver sendo tocada suavemente, ande nos cômodos da sua casa, do seu coração. Entra na sala, vai no quarto, vai nos lugares secretos aí dentro. Veja o que está guardado. Vai lá no sótão, vai lá no porão, veja o que está guardado lá. Talvez isso que está guardado é o que tem impedido da palavra se alojar e não produzir em você o que ela pode produzir, de gerar a fé, de gerar uma vida de vitória. Em nome de Jesus, ande aí dentro, ande nos seus cômodos, fale com o Espírito Santo. Davi disse no Salmo 135, 139 que Ele sonda e nos conhece lá no seu porão, lá nos lugares escondidos que só o Espírito Santo sabe ver o que tem lá. Esvazie para que a palavra possa entrar. Medite nela todos os dias. Se encha da palavra, se alimente da palavra, amolde sua vida à palavra e deixe ela nortear você, no nome de Jesus. Se esta noite alguém aqui se sente na necessidade de esvaziar-se e de se encher da palavra para mudar algumas coisas que você não tem conseguido,
eu te dou uma oportunidade singular de você sair do seu lugar, e eu quero, como pastor, orar por você, abençoar você. Se o Espírito Santo te falou e você entendeu e está cansado, quer mudar, então sai do seu lugar, vem diante desse altar. Tantas coisas precisam ser mudadas, tantas coisas. Pare de lutar sozinho, deixa o Espírito Santo te ajudar, deixa Ele te moldar, deixa. Ore comigo, por favor. Se você puder encontrar alguém para orar com essa pessoa, pastores, abracem esses filhos que estão cansados de serem eles mesmos. Pastoras, orem com essas pessoas, estão cansadas de lutarem contra seus pensamentos, contra as atitudes que nascem de suas almas. Se você puder orar por alguém aí na igreja, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, como igreja, Senhor, justamente entendendo que é hora de esvaziar-se. E eu te peço, Senhor, que essa simples e pequena palavra, ela continue a falar nos corações das pessoas, ela continue a provocar o desejo de esvaziar, ela continue a provocar mudanças, ela continue a provocar, Senhor, sentimento de arrependimento, de dor, que ela continue a provocar, Senhor, o desejo de pôr para fora tudo que não presta e ser cheio de Ti, ser movido por Ti. Sim, meu Pai, eu te peço isso agora, e ministro sobre a Tua igreja o Teu Espírito, Senhor, que o Teu caráter venha sobre nós, que a Tua glória venha sobre nós, Senhor. Sejamos amoldados pelo Teu Espírito Santo, sejamos refeitos pela Tua palavra, sejamos refeitos pela Tua palavra, sejamos movidos por ela, e como de fato temos aprendido e ensinado ao longo desses dias, Senhor, que tudo aquilo que o Teu reino possui venha sobre as vidas dessa igreja, venha sobre esse ministério, venha sobre as pessoas que aqui congregam, venha sobre as famílias, venha sobre as empresas, venha sobre os negócios. Ah, Senhor, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido. Ah, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o domínio para todo sempre. Venha o Teu reino sobre essa igreja, Senhor. Venha o Teu reino sobre o que crê, venha o Teu reino sobre o que espera. Sim, Espírito Santo, venha, 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 venha o Teu reino. E o reino esta semana manifeste sobre a sua vida, que o reino de Deus manifeste-se na sua casa, que o reino de Deus manifeste-se no teu negócio, que o reino de Deus manifeste-se na tua venda, que o reino de Deus manifeste na tua conta bancária, que o reino de Deus manifeste na tua vida financeira, que o reino de Deus se manifeste na tua saúde, na tua casa, e o reino seja inteiramente seu e em você. Que Deus te abençoe.